Olá, muito boa tarde, eu sou o Lucas Rinaldi e você está agora no programa da Igreja Evangélica da Paz. Nós oramos para que esse programa edifique a sua vida, amém? E no final eu vou voltar para deixar alguns avisos e algumas informações importantes para você falar com a gente. Deus abençoe e um ótimo programa. Verbo vivo
Você já foi marcado por algo que você fez ou por algo que você falou? Talvez você leve isso numa boa, mas talvez isso seja uma dificuldade para você. E muitas pessoas são rotuladas por coisas que elas fizeram ou por coisas que elas falaram. E parece que o que os outros falam, parece que aquilo que aconteceu é mais verdade do que realmente é. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui no nosso quadro F5, Superando os Estigmas. O texto de João capítulo 4 fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E essa mulher era rotulada também por algumas características que ela tinha. A primeira, porque ela era mulher, visto que o machismo era muito grande naquela época. Inclusive, em João capítulo 4, 27 diz: chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Outra característica que rotulava essa mulher era porque ela era samaritana e existia uma rixa muito grande entre o povo judeu e o povo de Samaria. E também porque ela era sozinha, ela já tinha tido diversos relacionamentos com diversos homens. E através do exemplo dessa mulher, nós vamos aprender então como superar os nossos estigmas, como superar os nossos rótulos. A primeira coisa que aquela mulher fez foi enfrentar aquela situação. Então, desde o primeiro momento em que a mulher ela vai ao poço, ela se expõe em público, ela atende a um homem judeu que ela não conhecia, ela estava demonstrando coragem por aquela situação. Ela estava enfrentando aquele problema. Ela estava enfrentando aqueles rótulos que a sociedade queria colocar nela. E o grande erro da maioria de nós é negar os nossos problemas. Isso só faz aumentar a nossa crise. Algumas pessoas chegam a viver uma espécie de fixação diante dos seus medos, diante daqueles rótulos. Se as pessoas acham isso de mim, eu não vou fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é enfrentar a nossa situação. A segunda coisa que aconteceu é que aquela mulher foi tratada por Jesus. Uma conversa à beira de um poço mudou para sempre a vida dela, influenciou a vida dela. E ela queria influenciar a vida de outras pessoas também, para que conhecessem esse homem. O homem que tratou ela com respeito, não olhou para ela com os seus rótulos, não olhou para ela assim, com aquele olho de canto. E Jesus, ele nos ouve e nos trata dessa maneira, com o seu infinito amor. Então hoje, abra o seu coração para Jesus, permita ser tratado por Ele. Ele te ama, Ele te recebe do jeito que você é. O último passo dessa história é incrível, testemunhar uma nova vida. Olha o que diz o verso 39 de João 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. As pessoas acreditavam naquela mulher. Ao olharem para aquela mulher, eles viram que havia algo diferente nela. Não enxergavam mais aquelas marcas, aqueles rótulos. Elas enxergavam Jesus na vida dela. Então a samaritana testemunhou para o seu povo o que Jesus fez. Para você superar os seus rótulos, para você superar os seus estigmas, é preciso testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida. Abra sua boca, mostre para as pessoas a diferença que Jesus faz em nossas vidas. O testemunho de uma nova vida em Jesus supera os rótulos. Jesus levou as nossas marcas na cruz. Jesus levou os nossos rótulos na cruz. As suas mãos, os seus pés, a sua cabeça, o seu peito foram marcados, foram feridos por amor a nós. Jesus, ele sofreu injustiça, Jesus sofreu injúrias para nos livrar de todos os rótulos que nos marcam. Você é mais do que um fato, você é mais do que palavras, você é mais do que rótulos, você é mais do que erros que possa ter cometido. Permita que Jesus marque a sua vida, permita que Jesus marque a sua história hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Podemos dizer: espada do Senhor e espada da Igreja Evangélica da Paz. Amém? Espada do Senhor e espada da Igreja Evangélica da Paz. Mais uma vez: espada do Senhor e espada da Igreja Evangélica da Paz. Para que serve a espada? Para luta, né? Batalhas. Nós temos aqui vários irmãos que foram militares.
Alguns deles, eu sei que já tiveram enfrentamento físico. E para ter enfrentamento físico, requer habilidade, requer sobriedade, treinamento. E com certeza não é nada fácil, é algo difícil. Mas a grande maioria, a grande maioria é civil. Deve ter tido algum confronto, somente quando era mais novo, mais jovem, né? É como diz no passado, é um garoto briguento, aqueles garotos moleque que brigava no recreio, na saída, vou te pegar lá fora. Quem foi assim sabe o que eu estou dizendo. E aí brigava, e a turma ia lá, aquela confusão toda, ficavam torcendo para um, para outro. São brigas. Mas, e agora? Nós temos batalhas. Cada dia é uma batalha diferente. Eu sei que você que está aqui, você batalha. A vida é uma batalha. Não é nada fácil. Pessoa ficar de braço cruzado, ficar esperando o tempo passar, ficar dormindo, isso não resolve nada. Todos nós temos que enfrentar essa batalha no nosso dia a dia. E a Bíblia nos fala de várias batalhas. Batalhas que o povo de Israel foi derrotado. Podemos lembrar, por exemplo, de uma batalha que derrotou o povo de Israel na época do sacerdote Eli, uma época de apostasia, uma época de frouxidão na questão da liderança de Eli para com seus filhos, para com o povo. E ali Israel foi derrotado, terrível derrota teve Israel. E outras batalhas que aconteceram com o exército de Deus, como no caso de Davi, quando ele colocou o marido de Betseba, Urias, na frente da batalha, porque ele tinha cometido um pecado com a sua esposa, e Israel perdeu preciosos componentes deste exército. Podemos nos lembrar de grandes vitórias também, quando o povo ia adentrar a terra prometida, quando levantavam as mãos de Moisés, o povo prevalecia. Quando abaixava as mãos de Moisés, o povo de Israel era derrotado. Podemos nos lembrar de quando o povo de Israel cercou Jericó, uma impugnável fortaleza. Ali o Senhor deu uma estratégia de batalha, de cercar, de estar ao redor 7 vezes, e depois eles cantarem, e as muralhas de Jericó veio para baixo. Podemos ver as grandes vitórias nas batalhas de Davi. E aqui nós encontramos uma batalha de Gideão. Quando analisamos essa batalha, nós podemos ver o nosso Deus é um Deus, com todo o respeito, Ele é um Deus alegre, né? Porque a estratégia de Deus não é a estratégia humana. Então lembre-se disso. Você que está numa batalha no dia a dia, às vezes uma batalha na família, relacionamentos, às vezes uma batalha no sentido econômico. E eu sei muito bem
para manter a família, as economias. A pessoa precisa fazer uma administração ali na ponta do lápis, porque se alguma coisa acontecer de imprevisto, há um desequilíbrio, e quando há um desequilíbrio, realmente aquilo é uma batalha. A pessoa começa a pensar, sono, é uma dificuldade muito grande, porque hoje o dinheiro, ele tem um custo muito alto, e nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque se você entra no débito, você fica escravo do dinheiro. Então é uma batalha, é ou não é? Você manter o equilíbrio é uma batalha. Manter o equilíbrio na saúde é uma batalha. Você vê as coisas que às vezes você tem vontade, mas você analisa, não, isso aqui vai ser prejudicial para mim. E aqui, nesses 3 capítulos, 6 e o 7 e 8, que falam da história de Gideão, eu creio que a grande maioria conhece, nós podemos ver alguns aspectos dessa batalha de Gideão para uma aplicação, principalmente no contexto que nós estamos vivendo nessa data, e o grande desafio que nós vamos ter agora nessa semana, principalmente aqueles que estão envolvidos no mesmo sentimento, porque o corpo de Cristo, conforme nós encontramos nas epístolas, o apóstolo Paulo recomenda sempre: tende em vós o mesmo sentimento, com relação a essas batalhas. Nós podemos fazer parte desta batalha da igreja ou não, ou ficarmos simplesmente de braços cruzados. Você quer sim ingressar nessa batalha ou você só quer assistir de camarote? Quem está na batalha sabe que esta batalha ela é muito grande. Você tem que estar vigilante, se policiando cada momento. E a história de Gideão fala muito sobre isso. Os midianitas, durante 7 anos, oprimiam o povo de Israel. Eles vinham, diz a palavra de Deus, como gafanhotos. Já viu gafanhotos vindo sobre uma plantação? Devora tudo. Eles vinham e ainda tinham a associação dos amalequitas, midianitas, amalequitas e outros arábios vinham contra Israel, levavam o seu gado, levavam a sua colheita, levavam tudo. É interessante notar que os midianitas é do relacionamento de Abraão com Quetura. É interessante relatar que os amalequitas vieram da descendência de Esaú. De maneiras que Gideão, ele fazia a separação do trigo num lagar, um lugar que era para pisar uvas, um lugar meio camuflado, para não chamar a atenção dos amalequitas. Cavavam covas, e nessas covas cabiam 4.000 pessoas, para fugirem do ataque dos amalequitas. Esse é o contexto dessa história que nós estamos analisando. E aí Deus aparece para Gideão e chama Gideão varão valoroso. Já pensou? Deus nessa noite chama você varão valoroso.
Deus chama você, mulher, varoa valorosa. Será que você corresponde a esse chamado? E aí Gideão começa a apresentar desculpas, né? Eu, Senhor, eu sou da tribo de Manassés, menor tribo, eu sou o menor da casa do meu pai. E o pai dele foi um idólatra, que levantou poste ídolos para Baal. Olha que contexto, totalmente fora, familiar, fora dos propósitos de Deus. Vocês sabem quem foi Manassés, né? Efraim e Manassés, que adentraram as 12 tribos de Israel por influência de José do Egito. José foi tão profícuo que ele deu o nome de 2 tribos de Israel. E quem nasceu primeiro foi Efraim, aliás, foi Manassés. Mas a bênção de Jacó não foi para Manassés, foi para Efraim. José ainda quis fazer com que o seu pai invertesse, mas o seu pai falou: esse vai ser maior. E Manassés era uma tribo pequena, e Deus agora usa aquela tribo pequena, as coisas pequenas, para fazer uma grande libertação do seu povo. Isso significa o quê? Que muitas das vezes nós podemos estar por baixo, e quando estamos por baixo, ninguém liga para mim, não é? Eu sou um zero à esquerda, eu sou um patinho feio. Olha só a minha imagem, que hoje na era pós-moderna, né, a pessoa tem que ter um visual. Se ela não preenche esses visuais que são paradigmas da mídia, a pessoa pode se sentir, realmente, eu estou muito gordo, ou eu estou muito magro, eu sou muito baixo, ou eu sou muito alto. Não é assim? Eu tenho muita espinha, está nascendo muito pelo em mim. Então são situações que a pessoa pode estar por baixo. E de repente pode acontecer uma situação, uma oportunidade, que essa pessoa, ela vai ficar por cima. E nós temos que aproveitar as oportunidades da vida. E no sentido espiritual, qual é o desejo de Cristo para nós? Que nós cheguemos em que nível, em que estatura? A estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, a estatura de Cristo. E isso não é questão de orgulho, mas é uma obrigação, é uma ordem imperativa que nós busquemos essa estatura de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Chegar, e isso enquanto tivermos vida neste mundo, nós nunca vamos chegar, só quando formos glorificados. Mas é um processo que nós não podemos descuidar. E quando chegamos por cima, nós precisamos ter cuidado. Eu ganhei, ou nós ganhamos essa grande batalha. Você teve um sucesso muito grande no seu negócio. Você conquistou, você conquistou algo tremendo, maravilhoso, na sua profissão, no seu negócio, no seu lar. Conquistas, mas nós precisamos ter um cuidado.
Porque quem está no alto, pode acontecer o seguinte: o quê? Pode cair. E a queda é perigosa. Você está por baixo, você tem que subir, tentar subir, mas você precisa ter cuidado. E quando você conquistar as vitórias, a começar pelas vitórias espirituais, outras vitórias humanas, você tem que reconhecer que a espada do Senhor esteve com você. Amém ou não? Se você não reconhecer que a espada do Senhor esteve com você, você pode cair como caiu Gideão. Veja comigo o capítulo 8. Verso 27. Diz assim: e fez Gideão disso um éfode. Éfode é uma estola sacerdotal que o sumo sacerdote usava para buscar a vontade do Senhor. Davi fez isso. Ele estava com dúvida com relação a se ia numa batalha ou não, e ele buscou o éfode, a estola sacerdotal. E Gideão fez um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Veja, antes, ele recusou ser o rei sobre Israel, ele teve uma atitude maravilhosa de não aceitar esse domínio, como podemos ler no verso 22. Ele disse: não, eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho vos dominará, o Senhor sobre vós dominará. E depois Gideão fez o quê? Fez uma petição: cada um de vós, verso 24, os pendentes do seu despojo, porque tinham ganho dos midianitas, né? Pendentes de ouro, e mais, vejamos o verso 26, e o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias, e vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao seu pescoço. O que serviu todo este ganho? Para quê? O povo se prostituiu. O povo começou a adorar essa estola ou esse éfode sacerdotal. Então tome cuidado. Uma outra lição que nós podemos aprender é a questão do número que Deus... Isso é muito louco, porque os exércitos dos midianitas e dos amalequitas eram 135 mil. E Gideão, o Espírito do Senhor, no capítulo 6, verso 34, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizerritas se ajuntaram após eles. Quem são esses abizerritas? Da tribo de Manassés, da tribo de Asser, da tribo de Zebulon e da tribo de Naftali. Juntaram 32 mil homens valentes para a guerra. Mas o que o Senhor disse? Não. Muita gente. Para 135 mil, muita gente. Se eu der a vitória, vocês vão achar que é esse povo que ganhou. Fez uma seleção, sobraram 10 mil.
E aí que vem a coisa muito doida, né? Ainda é muita gente. Gideão, vai lá num córrego e manda eles beberem água. Aqueles que beberem que nem um cão, eu vou fazer uma separação. Que nem faz a separação no vestibular, né? Tantos candidatos para algumas vagas. E aqueles que beberam água, lamberam como cão, foram selecionados. E desses que foram selecionados, ficaram apenas 300. E esses 300 fizeram uma tática de cântaros com tochas e buzinas. E esses 300 ganharam do exército dos midianitas e dos amalequitas. É o que nós lemos no início: espada do Senhor e espada de Gideão. O que nos leva a entender essa estratégia? Deus não precisa de muitos, né? Deus podia ir somente com Gideão. Deus quis que ele formasse um exército, e na Bíblia, nesse texto, fala de um povo, 300 formando um povo. Jesus precisava de alguém para fazer a sua obra? Jesus não precisava de ninguém, mas ele convocou quantos? 12 pessoas. 12 pessoas com que chegaram o Evangelho até nós. Quando Deus disse para Samuel escolher o sucessor de Saul, qual foi o primeiro a se apresentar? Dos filhos de Jessé, Eliabe. Pela aparência que Samuel viu, é esse, robusto, forte, guerreiro. Mas Deus escolheu quem? Foi passando os filhos? Não, não é esse. Foi passando. Sobrou quem? Sobrou um catatal, um garotinho. E Deus escolheu aquele garotinho. Você que está aqui nessa noite, será que Deus não está querendo te escolher para alguma missão? O que nos leva a entender que nós não precisamos de muitas pessoas para realizar as coisas de Deus. Nós precisamos de pessoas que realmente estejam concentradas no mesmo objetivo, no mesmo sentimento. Eu, quando olho para esse lugar, e quando eu retrocedo para a Rua Goiás, número 10, naquela garagem, eu fico a dar risada dentro de mim. Senhor, é um milagre, um milagre. Quando eu fui sexta-feira ali no Vasco da Gama e querer fazer um evento, nossa igreja tem poucas pessoas, nossa igreja não tem muito dinheiro. Aqui não ficamos falando de dinheiro para os irmãos. Alugar um salão, alugar som, alugar uma série de coisas, trazer um pregador do Rio de Janeiro. Quem somos nós para querer fazer um evento desse? E isso nós estamos planejando há 1 ano, irmãos. Quando terminou o 24º, nós estamos, não, o 25º, nós temos que fazer um desafio.
Nós vamos fazer uma batalha mesmo para sacudir essa região da Baixada Santista. E não é que o Senhor está no negócio? Porque o aluguel do salão, uma pessoa que não é nem crente, pagou a metade do aluguel. Olha só. Quem somos nós com tal ousadia? Mas Deus, Ele quer ousadia, irmãos. E nós precisamos, para ter êxito em todas as atividades, a começar pela nossa família, começar pelos nossos negócios. Você tem uma equipe de trabalho, a começar na igreja também. Se não tiver os 300 de Gideões, a coisa não anda. Mas se tiver os 300, pode vir, como diz o texto, palavra de Deus do Antigo Testamento, guerreará contra 1000, aleluia. 300 era para ganhar de 1,5 milhão, se você fizer a proporção, isso na mão do Senhor, mas basta você querer. Eis-me aqui, eu quero participar dessa luta. Então nós temos que formar uma equipe coesa. Gideão dividiu de 100 em 100, e ali aquele povo se matou. 135 mil saíram correndo, com medo de 300. Se você estiver em Cristo, Satanás vai vir com o seu exército, mas você vai prevalecer em nome do Senhor Jesus, porque você está no Senhor Jesus Cristo. Para concluir, uma outra coisa que aconteceu aqui, que é importante, está no verso do capítulo 7, verso 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Veja a cena: 32 mil homens valentes, quando viram um exército de 135 mil, o que eles fizeram? Opa, não vai dar. O exército inimigo é muito mais numeroso. Ficaram com medo. Irmãos, nós somos uma igreja que tem o slogan seriedade na palavra. Nós somos uma igreja apologética. Sabe que o contrário de crer, de fé, não é o ateísmo. Não são somente essas seitas que poluem as mentes dos incautos, daqueles que ignoram a verdade do Evangelho. O que mata essas pessoas é o medo. Essas pessoas estão em seitas porque estão debaixo de um jugo de medo. O que o Senhor disse? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que mata hoje as pessoas é o medo. Medo de sair na rua, medo de andar num veículo, medo de pegar um trânsito, medo de ir em São Paulo, medo de entrar em metrô, síndrome do pânico, coisas que provocam medo. E quem tem medo
não chega em lugar nenhum. O Senhor Jesus, Ele falou muitas vezes: não temas, eu estou contigo, não te espantes. E nós somos um povo de batalha espiritual, não somos um povo de recuar, somos um povo de avançar, somos um povo de conquista. Nessa noite, você quer ser como um dos 300 de Gideão? Você quer fazer parte desse exército de Deus? Veja quantas coisas são necessárias. Não pode ter medo, medo do amanhã. E agora, se acontecer isso? E se eu ficar doente? O que vai ser? E se ocorrer isso, e ocorrer aquilo? Isso é falta de comunhão com Deus. Isso é falta de oração. Isso é falta de leitura da palavra do Senhor. Eu estarei contigo, quando, Senhor? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nessa força, irmãos. Próximo dia 23, estaremos ali, num território inimigo, proclamando o Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não fiquemos acovardados. Sejamos firmes em nossos posicionamentos. E aqueles irmãos que vão participar, hoje eu perguntei para os jovens: como é que vocês estão na expectativa? Estamos um pouco nervosos. Nervosos dá para passar, mas não pode ficar medrosos, né? Medrosos não. Vocês têm que ir na coragem, que o Senhor Jesus está conosco, e nós iremos proclamar, e o nome do Senhor será exaltado. Amém? E que essas lições, se o Senhor fizer algo para que o ministério cresça, continuemos olhando da onde nós viemos, aonde o Senhor tem nos colocado, e rendamos sempre graças ao Senhor. Se não for o Senhor, é um milagre. Hoje estarmos aqui é um milagre maravilhoso que somente Deus poderia realizar. Pense bem, como é que Deus poderia juntar cada um de nós neste culto, dia 17 de março? É uma casualidade? Cada um dos irmãos que estão aqui nesse momento, participando deste culto a Deus, isso é uma casualidade? Isso ocorreu por ocorrer? Ou é a mão de Deus, né? A mão de Deus tratando de cada questões, cada situação de que você chegasse nessa noite aqui para adorar ao Senhor, para prestar esse culto, para ouvir essa palavra, para que você saia daqui preparado para enfrentar mais uma semana, e que as suas batalhas sejam batalhas vitoriosas do lado do Senhor. E aí, curtiu o nosso programa? Então, ele foi feito especialmente para você. E para você aproveitar ainda mais, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Todas as terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, também às 19h30. Quarta-feira, às 15 horas, nós também temos o nosso culto de oração. Você que tem um período da tarde livre, você pode fazer aqui a nós uma visita. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de adoração. E sábado, um culto especial para você. Culto dos jovens, culto das crianças ou o nosso culto de louvor. E no último sábado, a celebração da Santa Ceia. Todos
às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um às 9 da manhã e outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Venha fazer uma visita a nós, você será muito bem-vindo à casa de Deus. Para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida a respeito da palavra de Deus ou até alguma informação que for faltando, anote o telefone da nossa secretaria, 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone especialmente para isso, o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do nosso Disque Oração é o 0 operadora 13 3224 1383. E nós também temos aqui na nossa igreja sede, na rua Silva Jardim, número 503, a nossa livraria, funcionando em horário comercial e também todo final de culto. Aqui você pode adquirir todos os seus materiais apologéticos, livros, Bíblias, DVDs, CDs, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Aqui você pode encontrar todas as apostilas de todos os seminários que nós já realizamos aqui na nossa igreja. Enfim, aqui você pode crescer no conhecimento e na graça do Senhor através de todos os materiais que nós disponibilizamos aqui. Então, aproveite a livraria da IEPAS. Nós também temos a nossa rádio online, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, ao vivo. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepas.org.br. Ou se você tem um celular Android, você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store. Basta você digitar IEPAS ou Igreja Evangélica da Paz. Então, das 8 às 9 da manhã ao vivo e às 10, às 19 horas e à 1 hora da manhã, nossas reprises. Aproveite e curta o nosso programa. Bom, é isso. Nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Nos vemos na semana que vem com mais um quadro F5, com mais uma palavra do pastor e com mais louvores também. Deus abençoe muito sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais.